Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma live pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. E é com muita alegria que aqui nós estamos mais uma vez, depois de algum tempo ausente, para compartilhar com vocês desse momento de reflexão, de aprendizado, que semanalmente esta casa co-irmã nos oferece e nos oportuniza. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer, eu sou de Salvador, Bahia. Estou hoje aqui para nós falarmos sobre um tema que compõe a programação mensal desse mês de maio do livro Roteiro, de autoria espiritual de Emmanuel por Chico Xavier. É um livro muito interessante e que todos nós deveríamos lê-lo para compreendermos um pouco mais a respeito dessa nossa destinação, desse nosso roteiro programado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, em particular, nós vamos ver a mensagem de número 17, intitulada Evangelho e Trabalho. Mas antes de nós vermos e falarmos um pouco a respeito dela, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos preparando então de forma vibracional para o início dos trabalhos. Eu vou colocar a música, vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria e logo depois nós faremos a nossa prece inicial. Diz assim o texto: seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que desedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. De Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. E com esta mensagem, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele proteção, paz, equilíbrio, harmonia, para o trabalho desta noite que ora se inicia, rogando aos amigos espirituais e aos tutelares do mais alto, que possam nos conceber uma noite de paz, de harmonia, de equilíbrio, no qual estejamos todos envolvidos na doce e meiga energia do amor crístico. E assim, amado Jesus, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, desejando saúde, paz, harmonia e equilíbrio para todos os companheiros ora aqui presentes na instituição, participando desta atividade virtual. Que Deus os ampare, que Deus os proteja, hoje, agora e sempre. Aqueles que já se encontram e aqueles que virão mais tarde em outros dias e horários, que sejam todos bafejados pela doce e meiga energia do teu amor. Que assim seja e muita paz. Que assim seja e muita paz. Para aqueles que chegaram durante a nossa prece e a leitura que deu início à prece, nossos votos de muita paz, bem-vindos, bem-vindas todos e todas. Hoje, conforme já dissemos, nós vamos refletir sobre uma mensagem, a de número 17, desse livro Roteiro, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, em que eles vão tratar a respeito do Evangelho e trabalho. Um tema extremamente oportuno, necessário para a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito daquilo que Jesus veio nos ensinar e nos propor enquanto esteve conosco. E, para tanto, nós vamos apresentar aqui também
o livro dos Espíritos, que, como sabemos, é um livro básico da doutrina espírita, na verdade, o primeiro, para nós trabalharmos algumas questões relativas à lei do trabalho, considerando que esta é uma lei da vida. E Kardec, na terceira parte do livro dos Espíritos, ele vai tratar sobre as leis morais. E uma dessas leis é exatamente a lei do trabalho, em que ele vai discorrer a respeito desse tema muito oportuno também para nós, ok? Então, no capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E antes de nós lermos a mensagem propriamente dita, vejamos pelo menos duas perguntas que me chamaram a atenção para associarmos com a temática de hoje. Quando Kardec inicia o capítulo, ele vai tratar sobre a necessidade do trabalho. E a pergunta 674, Kardec questiona: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A necessidade do trabalho é lei da natureza, visto que nós temos uma tendência natural a reclamarmos, a maldizermos, a condenarmos o trabalho. Se pudéssemos, nenhum de nós provavelmente trabalharíamos. Por isso, a necessidade de algo que venha nos beneficiar e nos estimular a esse trabalho, porque senão ficaríamos todos, quase na sua totalidade, parados. Se não fosse a recompensa, o salário, os benefícios. Porque quando não há nada disso, raramente, quase nunca nós trabalhamos. Haja vista quando vemos a questão do trabalho voluntário, aquele que não é remunerado. Quanto precisa ser feito e quão pouco são aqueles os trabalhadores. Então, a necessidade do trabalho é lei da natureza, e os espíritos disseram a Kardec. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constituiu uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Porque é pelo trabalho que nós nos desenvolvemos, seja intelectual, seja profissional, seja ainda socialmente. Todo conforto, todo bem-estar, todas as conquistas humanas através dos milênios, dos séculos e das gerações foram frutos do trabalho empreendido por aqueles que nos antecederam. Por nós que ora estamos, para aqueles que virão mais tarde possam gozar dos benefícios do que ora hoje fazemos. Por isso que é uma lei do progresso. Senão ficaríamos estanques e parados. E a outra pergunta, que é de número 677, Kardec ainda questiona: por que provém a natureza, por isso mesma, a todas as necessidades dos animais? E eles respondem: tudo em a natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis aí o trabalho ou a principal atividade dos animais. Esses nossos irmãos no reino anterior do reino hominal. Daí que, vindo o trabalho, não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento das faculdades de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Por isso que todos devemos trabalhar, não ficarmos encostados e dependentes. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra nos cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Claro,
porque eles não pensam, eles não têm livre-arbítrio, não têm raciocínio. Mas o trabalho, que aparentemente é apenas de sobrevivência, tem por trás também um objetivo de favorecer o desenvolvimento da natureza. E quando nós utilizamos esses animais para nos ajudarem, como vemos na própria história da humanidade, isso é uma contribuição valiosa para o progresso da natureza. E rapidamente, na questão 675, não. Ah, tá. 675, Kardec questiona: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Que pergunta inteligente. E os espíritos disseram: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Anotem, toda ocupação útil é trabalho. E então vem, para a gente encerrar esse ponto, a 676, Kardec questiona: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que nós devemos trabalhar? Eis a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, ou seja, uma necessidade da própria fisiologia. Porque quando você não trabalha, você não se movimenta, você não se desenvolve, você se paralisa, você se atrofia, você fica dependente da sociedade, dos outros. E você não se desenvolve, você não progride. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência, porque é pelo trabalho que a gente desenvolve a nossa capacidade de raciocinar, de logicar, de habilidades. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Poderíamos até continuar só nesse capítulo para compreendermos o valor do trabalho para nós espíritos ainda calcetas, ainda nesse nível evolutivo, que focamos mais o trabalho material para obtermos valores materiais, mas na medida em que nós expandimos a consciência do divino em nós, o Evangelho, nós passamos a entender que existe uma outra forma de trabalho que não necessariamente há de resultados pecuniários, financeiros, mas tem aquele trabalho da doação, do voluntariado, do fazer com desprendimento, que nós chamamos de caridade. Por isso que Jesus e os Espíritos disseram que fora da caridade não há salvação, quando Jesus nos apresenta a parábola do homem de bem, que ali foi um trabalho realizado por ele. Mas especificamente, nesse capítulo 17 do livro Roteiro, Emmanuel vai nos apresentar uma mensagem belíssima que nós vamos compartilhar agora em PDF para nós compreendermos melhor essa questão, tá bom? Antes eu vou trocar aqui o fundo para que a gente possa melhor discorrer sobre ela. Vejamos o que ele nos diz. Então, Evangelho e trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Tudo que nós estamos fazendo a nível de trabalho material é para nos glorificarmos em um dado instante da nossa evolução em serviço evangélico, em doação do que temos de melhor em favor do outro, sem precisarmos obter nenhum tipo de recompensa. Por isso disse Jesus: fazei com uma mão sem que a outra veja. Faça o bem sem desejar recompensa. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio, povoada de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra,
Dominada pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tábuas da comunidade primogênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era sinônimo de aviltamento. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro púrpuro dos opressores, diz Emmanuel. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes e somente a eles ora conferido o dever de servir como austera punição. Continua. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução do Espartaco, no ano de 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Essa é a primeira parte, deixa eu aparecer um pouquinho, em que Emmanuel vai nos apresentar como era até então, antes de Jesus, a visão de trabalho. Por isso que, a nível de ranço, de memória ancestral, nós trazemos ainda hoje essa sensação de que o trabalho é algo fastioso, é algo cansativo, é algo que não presta, é algo que nos dá infelicidade. Porque na nossa memória espiritual, o trabalho foi passado para nós como algo degradante, algo infeliz, torturoso. Porque o próprio nome trabalho traz aquela ideia de pálio, tripálio, que era uma espécie de armamento, que não é nem armamento, uma ferramenta, que os escravos eram presos e apanhavam e eram mortos porque tinham que trabalhar, chamado tripálio, daí trabalho. Então a gente tem na memória, e em particular no período da escravidão, de que o trabalho é algo ruim. E essa escravidão não se deu apenas agora, no século passado, 19, 18, mas em várias eras, se não em todas, da evolução humana na Terra, porque os mais poderosos impunham aos menos fracos, os menos fortes, aos mais fracos, pela força, pela violência, a obrigação de trabalharem eles pelos poderosos, pelos mais fortes. Então surge na história da humanidade, e a partir daquele período, não sei se vocês já ouviram falar do livro Exilados da Capela, quando esses espíritos foram degradados da capela para a terra, eles começaram a impor esse tipo de regimento àqueles espíritos primitivos que já estavam na terra. Quem pode melhor discorrer sobre isso, além desse livro citado, Os Exilados da Capela, é também o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, pelo próprio Chico, onde ele vai narrar essa trajetória evolutiva do homem na Terra. E que esses espíritos da capela vieram contribuir para a evolução do progresso físico, social, intelectual e moral das nossas sociedades de então primitiva que estava começando. Mas impuseram como castigo, como força, pela força, o trabalho escravo. E ainda hoje perdura, haja vista que nesses dias de hoje, porque nos últimos meses nós temos visto uma série de reportagens falando a respeito do trabalho escravo, de condições de trabalhos que se assemelham ao trabalho escravo. Aqui no nosso país, Brasil, não estou falando de fora, estou falando aqui, na região sudeste, na região sul, na região norte,
na região Nordeste, na qual nos encontramos, no Centro-Oeste, ou seja, ainda existe esse domínio dos poderosos em querer impor um trabalho escravocrata aos seus empregados, sem direitos a nenhum tipo de benefício ou condição humana de sobrevivência, ou quase nenhuma. E hoje estão pipocando uma série dessas situações e eventos, sendo estes, se estão de fato, verdadeiramente, punidos, presos e procurando se desfazer aquele comportamento. Então a gente percebe que não é da agora, já vem de muito tempo. Mas existe como que um ponto de transformação no conceito do trabalho com o advento de Jesus. Porque ele traz uma fala, antes de vermos a segunda parte da mensagem, em que ele diz assim: eu trabalho e o meu pai trabalha ainda hoje. Para dizer que a força motriz do universo constitui-se em uma palavra: trabalho. Trabalho. Nesse ponto, nós vamos, se o tempo permitir, apresentar aqui para vocês uma outra mensagem desse livro aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, As Lições de Chico Xavier, em que uma delas ele vai falar exatamente sobre o quê? Sobre a força do trabalho. Só para vocês verem. Tá vendo aqui? A força do trabalho. Vou deixar para o finalzinho para que vocês vejam a grandeza desse ensinamento de Chico para nós, que foi um grande exemplo de um trabalhador do Evangelho com Cristo. Mas sigamos por conta do tempo também. Ele diz assim, já na segunda parte: com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fadiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. Nós somos, até certo ponto, todos os outros anteriores, mas quase nunca, raramente, trabalhador divino, porque estes servem sem reclamação e sem recompensa. E aí ele vai dizer, Emmanuel, o exemplo do Cristo é sublime e contagiante, porque quantos foram aqueles que, a partir dele, Jesus, começaram o trabalho do bem, no auxílio ao socorro dos mais necessitados. Finaliza a mensagem dizendo assim: cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar a ensinar em seu nome, raspando horizontes mais vastos, a compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermidade e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Há quem jejue por 2 e 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo sob a direção do pastor. E ele diz, o trabalho passa então a ser interpretado por bênção divina.
Evidentemente que nós ainda não nos encontramos, pelo menos eu não me coloco nessa condição ainda, como sendo esse trabalhador que passa então a ser reconhecido por bênção divina, o trabalho que já realiza. E o melhor exemplo que nós temos hoje, nesses dias, é exatamente Francisco Cândido Xavier, que desde quando nasceu e a partir aproximadamente de 8 anos em diante, até os 92, quando desencarna, em 30 de junho de 2002, ele foi o melhor exemplo do serviço e do trabalho com Cristo, atuando no seu evangelho de amor, de caridade. Porque mesmo quando as forças lhe faltavam fisicamente, ele estava ali presente, colaborando, ajudando e trabalhando em nome do amor. Quantas vidas ele soergueu, ele curou, ele tirou dos arraiais do suicídio, da violência, da criminalidade, pelo trabalho de amor. Quantas famílias, crianças, idosos foram ajudados pelo trabalho de Chico Xavier, quer seja em Pedro Leopoldo, quer seja em Uberaba. Quantos exemplos ficaram imantados na nossa história como brasileiros por conta do trabalho de Chico Xavier, que foi considerado o homem o homem de bem do século passado, a personalidade mais reconhecidamente valorosa do Brasil, de acordo com a pesquisa feita pelo SBT. Mas concluindo a mensagem, ele ainda vai dizer assim: vejamos. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém, e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E finaliza. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Eis aí, então, a mensagem de hoje, Evangelho e Trabalho, de autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que é para nós também exemplo do grande trabalhador de Jesus na Terra. Mesmo estando ou não encarnado, ele continua como sendo um tarefeiro, um semeador do bem pelo trabalho que ainda hoje realiza fora do corpo, para todos nós, humanidade. Então a gente percebe que Jesus veio enaltecer, engrandecer, glorificar o trabalho mediante a ação do bem, mediante o trabalho de caridade ao próximo. E nesse ponto, me permitam, só como reforço, para validarmos ainda mais a mensagem, nesse livro citado, As Lições de Chico Xavier, que eu recomendaria a todos a lerem, tem uma mensagem, dentre tantas outras, que ele intitula, o autor, no caso, Marcel Sotomayor, como sendo a força do trabalho. Não vai dar para ler toda ela, mas eu vou fazer alguns recortes aqui para a gente ver a grandeza dos ensinamentos. Então, vejamos. Ele começa dizendo assim: o trabalho engrossa o fio da vida. Anotem, o trabalho engrossa o fio da vida. Chico Xavier ensinava. Esta era a sua receita contra todos os males. E quantos estão passando pelo mundo sobrecarregados de muitos males, de muitas aflições, de muitas sobrecargas. E a medicação chama-se trabalho, ainda que não acreditemos nisso. Esta era a sua receita contra todos os males, trabalho. Aos amigos mais íntimos, continua Sotomayor,
Chico deixava escapar um trocadilho quase infame quando via multidões de plantão na calçada em frente à sua casa, à espera de um contato com ele. Isso aconteceu tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo. Dizia Chico: pá, pessoal, pá! Acenava de longe quando já estava doente. Paz! Os admiradores retribuíam sem entender o recado, acreditando que Chico estava falando também de paz, mesmo com a voz quase que inaudível, não articulada as palavras, como querendo dizer por um esforço, por conta da doença, paz. Mas ele estava se referindo a pá, aquele instrumento que cava. Nos centros espíritas, diante das longas filas até a sala do passe, Chico comentava com os companheiros mais próximos. Alguns aí não precisam de tanto passe, precisam de pá. O trabalho para Chico era sempre o melhor remédio contra a depressão, o desespero, a apatia, a falta de vontade de viver. Eis aí a laboterapia, o trabalho no bem, o trabalho assistencial, o trabalho aos mais necessitados. É um grande remédio terapêutica contra a apatia, a depressão, o desespero, a falta de vontade de viver. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Fica então aí a dica. Pá para vocês e para mim também. Mas, dizia ainda ele, o remédio mais poderoso, mágico mesmo, era o trabalho em favor do outro. E aí a gente pode ir lá no Livro dos Espíritos também, na questão 869, salvo engano, quando ele vai no capítulo 12, ao tratar da perfeição moral. Deixa eu ver se eu acertei aqui a pergunta, o número. 893, para ser mais preciso. Quando vai tratar sobre perfeição moral, no capítulo 12, com o tema As Virtudes e os Vícios. A pergunta é: qual a mais meritória de todas as virtudes? Você saberia responder? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Fica aí a dica para você. Vá lá no Livro dos Espíritos, na questão 893 e veja a resposta. Eu não vou ler aqui não, viu? Eu vou encerrar com o texto de Chico. Mas voltemos. Já no finalzinho do texto, ele diz assim: o trabalho em favor do outro salvou e continua salvando muitas vidas de quem é ajudado e principalmente de quem ajuda. Por quê? Questiona Souto-Maior. Ao ajudar o outro, a pessoa sai do seu próprio umbigo, vence a paralisia e entra em contato com as dores e necessidades, às vezes maiores do que as dela própria. Nesse instante, ela inicia uma nova etapa na sua vida, com mais sentido e menos dor. Tá? E ainda nesse texto, só para amarrar bem essa mensagem Evangelho e Trabalho, nesse parágrafo, Marcel Souto-Maior ainda diz assim: Chico, quando Chico abraçava essas famílias quando estas iam lhe procurar por conta da perda de um ente querido, de um filho, de uma dor muito grande, de um sofrimento, uma aflição. Chico então as abraçava e no pé do ouvido dizia de forma bem baixinho, vejamos. Chico abraçava essas famílias, chorava com elas e, com a voz suave de sempre, tentava convencê-las a voltar para a cidade de onde vieram e iniciar um trabalho social. Creches, anotem, creches, asilos, mutirões, campanhas de distribuição de roupas e alimentos, uma imensa corrente de solidariedade nasceu e continua nascendo no Brasil da dor de famílias
em luto. Aí vem aquele outro parágrafo que já lemos. O trabalho em favor do outro salvou e continua salvando muitas vidas. De quem é ajudado e principalmente de quem ajuda. Por quê? Porque o trabalho em favor do outro é a medicação que nós precisamos para curar as nossas próprias dores. E quando esse trabalho ele está envolto no serviço do bem, destituídos de interesses pessoais, egóicos, financeiros, tem um plus a mais. Não é que você não trabalhe para obter sucesso, reconhecimento, dinheiro, fama, prestígio. Tudo isso é valoroso. Mas aí já está por si só a recompensa que dizia Jesus na sua passagem. Porque se você faz com a intenção de ser visto, de ser louvado, aplaudido, a sua recompensa já foi feita, já foi dada. Que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O trabalho no bem não pode ser alardeado, não pode ter exigência de quem doa-se. Então, quando Kardec questiona qual da mais meritória das virtudes, só para deixar o gostinho na boca de vocês e o desejo de ver toda a resposta. Vou ler só o último ponto. Ele diz assim: a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E o que é a caridade se não trabalho voluntário, despretensioso em favor do mais necessitado? Fica aí então a dica para hoje, ainda que seja somente hoje, dia 5/5 de 2023. Que possamos nos lançar a esse afã do trabalho no bem, como sendo a mola propulsora para a conquista da felicidade, do bem-estar íntimo que tanto desejamos e que tantos queremos. E que Jesus, quando esteve conosco, veio nos ensinar como dizendo: eu trabalho e o meu Pai ainda hoje trabalha. E ele saiu naquela parábola dos trabalhadores de última hora para assalariar aqueles que estavam sem trabalho para trabalharem na vinha do Senhor. Então, a vinha do Senhor tem muito trabalho para todos aqueles que desejam, por fim, começar a trabalhar para Jesus, com Jesus e por Jesus. Beleza? Então tá. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, nos envolva em bênçãos de luz e de paz. E vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a todos pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, aqui reunidos no Centro Espírita Antônio de Oliveira, em São Paulo. Procuremos, então, fechar os nossos olhos, preferencialmente, ouvindo a música, mentalizando Jesus e sentindo a sua presença ao seu lado, ao nosso lado. Roguemos a Ele, de coração, a proteção, a paz, o equilíbrio e a harmonia que necessitamos para darmos continuidade às nossas atividades humanas e espirituais. No decurso desses dias, dessas semanas e meses que se seguirão, que o trabalho seja o nosso recurso mais valioso a ser utilizado diante das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas dores, ou não, entendendo que o serviço no bem nos eleva e nos aproxima de Deus, nosso Pai que está nos céus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade do reencontro feliz a esse espaço físico, virtual e espiritual desta casa co-irmã. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja a todos e que possamos nos rever, se assim for permitido, ainda esse ano, em algum momento à frente.
E desta forma, Senhor, lembrando a tua oração dominical, pedimos a permissão para encerrarmos o encontro da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, obrigado a todos. Se quiserem nos acompanhar nas nossas redes sociais, fica aí então a dica para que conheçam no YouTube, no Facebook, no Instagram ou ainda no próprio Twitter as redes sociais do nosso canal Roteiro Espírita. Todas elas levam o mesmo nome, Roteiro Espírita. E conheçam o nosso trabalho que tem por objetivo divulgar a doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos, então, ter um final de semana e uma semana que vai se iniciar sob as bênçãos da força do trabalho no bem. Muita paz e muito obrigado a todos. Até a próxima. Que assim seja.